Eu coloquei o arquivo hoje durante o dia, só que eu atualizei, tá? Eu percebi que tinha umas coisinhas aqui que eu já arrumei, né? Já tá ok. E eu coloquei lá na plataforma agora. Então, se você baixou já o arquivo antes antes das 9 horas, vamos dizer assim, né? Eu pedi para você a gentileza de baixar de novo, né? Entra lá na plataforma e baixa de novo esse arquivo aqui, que eu já fiz algumas modificações, tá certo? Então, esse arquivo já está atualizado, eu coloquei agora lá na plataforma. Então, se você baixou esse arquivo hoje, até antes das 9 horas agora, né? Eu pedi para vocês subirem lá na plataforma e baixar esse arquivo de novo, que eu fiz pequenas modificações, coisinhas simples, né? Que eu peguei aqui durante a aula das 7 horas, tá? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre viga em balanço, né? É o último assunto do nosso curso, que nós estamos trabalhando aí já faz um tempo, tá? A gente vai trabalhar até o dia da prova, né? Então, são vários exercícios que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode treinar bastante esse assunto aqui, né? E preparar bastante para a prova também, tá? Então, para a gente trabalhar com esse assunto, né? Nós vamos trabalhar com vigas isostáticas, né? Em balanço, tá certo? E para calcular os esforços solicitantes. Então, nós temos aqui vários tipos de exercícios, né? Hoje a gente vai trabalhar mais um tipo deles, tá ok? Então, vamos começar aqui fazendo uma pequena revisão, né? Uma pequena revisão dos assuntos que nós vimos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê para analisar um probleminha como esse é avaliar a definição dos sinais, né? Então, a regrinha dos sinais, a convenção dos sinais é a mesma que nós definimos na aula passada, né? Então, se o esforço normal, os esforços internos que a gente vai calcular, né? O esforço na fibra do material. Então, o primeiro esforço é o esforço normal, né? Se ele for positivo, ele vai ser tração. Então, se o esforço normal é um esforço de tração, nós consideramos ele positivo. Se o esforço normal é de compressão, nós vamos considerar ele negativo, tá certo? E o esforço cortante, né? O esforço cortante, ele gira o elemento estrutural no sentido horário, ele é positivo, né? Lembrando que esse giro, né, do elemento estrutural é um giro assim entre aspas, né? Na verdade, ele não gira, né? Na verdade, o esforço cortante provoca cisalhamento, né? Então, se o elemento estrutural ele é cisalhado, né, no sentido horário, ele é positivo, né? E se for no sentido contrário, sentido anti-horário, ele é negativo. Então, essa é a regrinha do esforço cortante, tá? É o momento fletor, né? O momento fletor, se eu tiver tração nas fibras superiores, né, que esse caso aqui, ó, né, tem as vigas superiores tracionadas, ele é negativo, ou seja, se a viga estiver descendo, né? Se eu tiver compressão nas fibras superiores, né, compressão aqui nas fibras superiores, a viga estiver subindo, o momento fletor é positivo, certo? Então é a mesma regrinha que nós vimos lá no início, tá? A gente vai aplicar para esse exercício aqui também, tá? Agora, nós vamos considerar os carregamentos, né? Então, na aula passada, nós vimos que existem vários tipos de carregamento, né? Carregamento distribuído, tá? E o que nós fizemos na aula passada? Nós usamos um método de integração para obter o cortante e o momento fletor. Então, nós vimos que se nós tivermos um carregamento uniformemente distribuído, tá? Pelo processo de integração que nós fizemos na aula passada, né, nós vamos integrar uma vez. Uma vez que a gente obteve as equações, a gente vai usar as equações até o final do curso, né, nos exercícios. Então, o esforço cortante Q, pelo método de integração, é igual a QX se eu tiver a distribuição uniforme. O momento fletor é a integral do esforço cortante, que é QX ao quadrado sobre 2. Tá? Se eu tiver um carregamento linearmente distribuído crescente, né, eu tenho que o cortante pelo processo de integração é QX ao quadrado sobre 2L. Né? E o momento fletor é QX ao cubo sobre 6L. Se eu tiver um carregamento linearmente distribuído decrescente, né,
eu tenho que o cortante é QX menos QX ao quadrado sobre 2L. E o momento fletor é QX ao quadrado sobre 2 menos QX ao cubo sobre 6L. Então, essas são as equações que nós temos, né, quando nós usamos o processo o método de integração, né, para calcular o momento fletor, tá certo? E o esforço cortante também. Então, além desses esforços, nós temos as forças resultantes, né? Então, o que são forças resultantes? Eu posso transformar um carregamento distribuído numa força resultante, né? Esse carregamento distribuído eu posso transformar numa força resultante. Quando que eu posso fazer isso? Quando eu tiver um comprimento L aqui definido, fixo, constante aqui, né? Eu posso transformar essa distribuição de carga numa força resultante, né? Basta achar a área do triângulo, né? Que é uma integral também, né? Só que é uma integral o quê? Uma integral definida, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura, então a base é L e a altura é Q. Então a força resultante é QL. Essa força está aplicada bem no CG do retângulo, né? No centroide, no baricentro do retângulo, ou seja, uma distância L sobre 2 em relação a esse eixo aqui. No carregamento linearmente distribuído crescente, eu também tenho uma força resultante. A força resultante é igual à área do triângulo. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, que é L sobre 2 aqui, né? Que é L sobre 2. E essa força está aplicada bem no centroide, mesmo no CG do triângulo, ou seja, uma distância L sobre 3 em relação a esse cateto aqui, né? Então, bem no CG do triângulo. E se eu tiver um carregamento linearmente distribuído decrescente também, né? Eu vou aplicar essa força bem no CG do triângulo, ou seja, uma distância L sobre 3 em relação a esse cateto aqui, ou seja, 1/3 da base. É o baricentro do triângulo. E essa força resultante, né, é igual à área do triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá? Essas são as formas que nós vamos usar nos exercícios. Né? Nós obtivemos essa forma pelo processo de integração. Né? Se você olhar, nós temos essas fórmulas lá no material da aula passada. Né? Então, o que a gente vai fazer é usar essas fórmulas, né? Uma vez que essas fórmulas elas estão prontas, né? Então, integrou uma vez, precisa integrar de novo. Vamos usar as fórmulas, tá? E aqui nós temos o nosso exercício. Então, esse aqui é o exercício 1, né? Ele pede para traçar os diagramas de esforços solicitantes para a estrutura abaixo, tá? Então, essa estrutura aqui é uma viga em balanço, eu tenho o ponto C que está engastado, o ponto A é livre, né? Então, a análise que a gente vai fazer é sempre da extremidade livre em direção ao engastamento, tá? Então, nós vamos usar aqui as forças em quilonewtons e as dimensões em metros, tá? Então, o método que a gente vai usar aqui é o método das seções, né? Então, nós vamos considerar o seguinte, né? Nós vamos considerar 2 trechos, né? Então, a quantidade de trecho é a quantidade de pontos aqui, A, B, C, menos 1, né? Então, eu tenho A, B, C, eu tenho 2 trechos, tá? Então, o primeiro trecho, pelo método das seções, né, nós vamos fazer um corte arbitrário aqui, né, entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, eu faço um corte arbitrário aqui e defino o meu trecho 1. Então, meu trecho 1, eu vou ter uma variável aqui, que no caso vai ser x, né? E eu vou ter a variação do meu trecho aqui de A até B, né? A variação aqui, tá? Aí, analiso de A para B, eu vou ter outro trecho, né? O outro trecho eu vou chamar de 2, né? Eu vou fazer um corte aqui para quê? Para analisar o trecho BC, tá? Então, do trecho BC, eu tenho meu trecho 2 aqui, que vai variar de B para C, tenho meu X aqui variando de B para C, tá certo? Então, essa é a análise, o método das seções. Então, vamos começar pelo trecho 1. Nesse caso, no ponto A, tem uma força aqui de 75 kN para cá, né? Tem uma força de 180 para cá, tem uma distribuição uniforme de 100 aqui, tem uma força de 115 para cá, uma força de 45, um momento externo aplicado aqui, uma distribuição linear, né, que varia de 0 até 100 aqui nesse ponto, e uma distribuição uniforme de A para B aqui, tá? Então, pelo método das seções, eu defino 2 trechos. O primeiro trecho vai ser AB, o segundo trecho vai ser BC. Eu vou analisar o primeiro trecho, né? O primeiro trecho vou chamar de AB, né? Onde meu x vai variar de 0 até 2, né?
Então, o método seções, eu vou definir aqui uma seção, né? Nessa seção, eu vou traçar um corte aqui, tá? Traçar um corte aqui. E o método das seções funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai começar sempre da extremidade livre. A gente começa da extremidade livre em direção ao engastamento. Então, no primeiro trecho, eu vou fazer um corte aqui entre A e B e vou desprezar tudo que eu tenho aqui de estrutura do lado esquerdo do corte. Então, do lado esquerdo do corte, eu vou desprezar essa estrutura aqui. Essa estrutura, esse pedaço de estrutura que eu desprezei, no equilíbrio, vai ser igual ao meu esforço normal, meu cortante e meu momento fletor, tá certo? Que eu calculo como? Usando a regrinha de sinais lá, tá? Então, é muito importante desenhar esse diagraminha corretamente, né? Porque ele vai auxiliar muito na hora de escrever as equações, tá? Então, as equações eu vou escrever de acordo com a regra de sinais que nós definimos lá no slide anterior. Então, primeiro, é o esforço normal. O esforço normal, nesse caso aqui, ele é provocado por forças, né, que possuem a mesma direção, né, mesmo sentido do eixo longitudinal da barra, ou seja, tração ou compressão. Nesse caso, nós analisamos sempre em função desse ponto aqui, né, como se fosse o ponto estivesse fixo, né, eu tenho uma força para cá, ou seja, está comprimindo o trecho, né. Então, compressão no trecho analisado, esforço normal é negativo, que é o menos 75 kN, tá? Então, achei o esforço normal menos 75 kN, né? É uma constante, então eu posso escrever que o NA é igual ao NB, que é igual a menos 75 kN. Tá? Achei o esforço normal. Agora, vamos para o esforço cortante. Né? O esforço cortante é provocado por forças perpendiculares ao eixo da barra. Então, a primeira força que eu tenho aqui é 180. Né? Então, eu tenho aqui uma força de 180, né? A regrinha do esforço cortante diz o seguinte, ó, a força está para cá, certo? E o elemento estrutural analisado está aqui, né? Então, a força vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário, né? Cortante girou no sentido anti-horário, é negativo aqui, ó. Né? Então, apareceu aqui menos 180, regrinha de sinais, né? Só que aqui eu tenho uma carga distribuída também. Essa carga distribuída, ela é vertical, né? Está aplicada no eixo X, então a fletinha está para baixo, então vai provocar cortante também. Como é que eu sei o esforço cortante de uma carga distribuída dessa, né? É só usar a equação, é método de integração, né? Tem que integrar. Mas a integral nós já fizemos, né? Já temos a equação, nós vimos lá as equações. Então, nesse caso, carregamento uniforme, né? Esforço cortante é igual a integral, ou seja, QX, né? Então, só coloca aqui QX, né? E o sinal do esforço cortante, né? A flechinha está para baixo, né? Quer dizer que vai girar o elemento estrutural no sentido horário. Cortante girou no sentido horário, é positivo. Então, apareceu o sinalzinho de mais aqui, né? Então, obtivemos aí a equação do esforço cortante. Então, Q é igual a menos 180 mais 100x daqui, né? Aí, obtive a equação do esforço cortante, a equação de uma reta, né? Ou seja, polinômio de grau 1. Aí eu vou calcular o valor do esforço cortante em cada ponto. Então, quando eu estou no ponto A, né? Quando eu estou no cortante, ponto A, o x é igual a zero. Substituo zero na equação, some esse termo aqui e sobrou menos 180 kN. Então, o esforço cortante no ponto A é menos 180 kN. Agora, eu vou calcular o cortante em B, né? O cortante em B, eu vou jogar x é igual a 2. Né? Quando eu estou no ponto B, x é igual a 2, substitui x é igual a 2 na equação, você vai encontrar cortante igual a 20 kN. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Aqui é um ponto muito importante, né? Que nós temos que estar atentos, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Menos 180 para mais 120, o que aconteceu? O cortante mudou de sinal aqui, ó. Então, vamos fazer uma análise aqui rápida, né? Para a gente entender o que acontece aqui, que é muito importante isso aqui, tá?